Oi, gente, tudo bem? Então, eu tô aqui rapidinho para falar para vocês como que a gente vai proceder com o nosso experimento, tá bom? Lembra que nas aulas passadas a gente fez a transformação isotérmica e agora a gente começou a fazer isobárica. Faltou a gente finalizar um pouquinho o nosso gráfico. A nossa tabela, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, tá aqui o Excel, certo? Então, no Excel, a gente tinha o volume, temperatura e tinha aqui a razão. A gente fez volume sobre temperatura. E a gente viu que deu muito parecido, né? Essa razão. Então, quando eu falo que V sobre T é um valor igual, constante, eu estou dizendo que o volume dividido pela temperatura inicial é igual ao volume dividido pela temperatura final. Essa, então, é a equação de transformação Gay-Lussac. Lembra que a gente já viu lá a outra do Bolle e Mariotti, essa do Gay-Lussac. Faltou a gente construir um gráfico. O gráfico que a gente quer construir é um gráfico de volume sobre temperatura. Olha só aqui, né? Essa era a nossa tabela que a gente construiu. E agora eu quero aqui um gráfico de volume por temperatura. Então, vamos lá no Excel, como que a gente faz? Seleciona o volume e a temperatura, inserir gráfico de dispersão. Opa, repara só. Tá vendo que aqui ficou temperatura e aqui ficou as medidas do volume? Então, você vai aqui, ó, botão esquerdo do mouse, selecionar dados. Vai aqui, ó, editar, valores de X, apaga. No X eu quero que seja volume. Então, vou aqui no volume e vou selecionar o volume. No eixo Y, apago. Eu quero que seja temperatura. Vou selecionar a temperatura. Ok, veja que ele já mudou aqui. Ok, pronto. Temperatura sobre volume. Mas eu quero volume sobre temperatura, né? Então, vamos lá. Eu fiz errado aqui. Editar. No eixo X, eu quero temperatura. No eixo Y, eu quero volume. Agora sim. Ok. Ok, pronto. Ó. Agora meu gráfico ficou de acordo. Vou aqui, ó, layout do gráfico. Vamos dar título. Transformação. Transformação isobárica. Eixo X. Temperatura. Kelvin. Deixa eu apagar essa série 1. Eixo Y. Volume. Nanômetro. Ctrl Alt 3 para poder fazer o cubo ao cubo. Deixa eu pegar aqui. Pronto, gente. Construímos o nosso gráfico. Tá bom? Agora, vamos rapidinho, vou dar os comandos para vocês sobre como fazer a transformação isométrica. Isotérmica, temperatura constante. Isobárica, pressão constante. Agora, isométrica, eu tenho o meu volume constante. Então, vamos lá para a nossa apresentação. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso arranjo experimental. É a lei de Charles, tá? Charles fez sozinho em 1787. Como que eu vou preparar o meu arranjo? Sempre, vou lá, adicionar 100 partículas leves. Lembra que a partícula leve são as partículas vermelhas. Clicar. Então, primeiro você coloca as partículas, tá? Aí você vai vir e clicar em volume constante. Aqui, olha, né? Deixa eu mostrar aqui com a minha seta, ó. Em volume constante. E aí você vai estabilizar a temperatura até 300 Kelvin. Mexe aqui com o meu cursor e a pressão vai estar em torno de 23 atmosferas. Certo? E aí o que você vai fazer? Você vai variar a temperatura e marcando o valor da pressão. Então você mexe a temperatura, vê quanto que dá a pressão aqui no meu barômetro. Como que eu mexo a temperatura? Aqui no nosso baldezinho, tá bom? E aí você vai construir essa tabela. Olha, a temperatura eu estou dando para vocês qual é a variação. O volume está fixo em 5 nanômetros cúbicos. A temperatura vai de 300 para 400, 500, 600, 700. Então, você vai ter que controlar lá no seu baldezinho, colocar mais ou menos o calor, para que ela fique em 300, 400, 500, 600, 700. E aí você vem aqui
e marca o valor da pressão, certo? Faz tudo essa tabela no Excel, para a gente gerar o gráfico. E aí você vai calcular pressão dividida por temperatura. Pega esse valor, divide por esse. Coloca aqui. E vê o que acontece. Será que dá igual? Dá diferente? Bom, como a gente vem fazendo, depois em seguida você vai lá e constrói o gráfico de pressão sobre temperatura, tá? Da mesma maneira que a gente acabou de construir o gráfico anterior. E aí a gente, na aula que vem, a gente bate um papo sobre essas 3 transformações e elas vão ver o que vai acontecer. Beleza? Pessoal, então essa daqui são as instruções do que nós temos que fazer. Ó, tá aqui meu arroz instrumental. Pausa o vídeo e todo mundo esteja começando junto. Constrói essa tabela no Excel. Constrói um gráfico. Beleza? Dica: tem que dar reta. Se o seu gráfico der uma curva, tá errado. Tá bom? Então, gente, só para a gente finalizar aqui, é isso nossa atividade. Muito obrigado. Façam ela aí bonitinho. E quem for para a Unicamp, até amanhã. A gente aguarda. O ônibus sai às 7 horas da escola, tá bom? Tragam comida, tragam um boné, que vai fazer calor. Para quem é muito branquinhas, protetor solar também ajuda. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado. Até amanhã.